O povo de Israel estava nas proximidades da cidade de Ai, uma pequena cidade. Essa cidade deveria ser conquistada. Qual foi o procedimento? O que Josué fez? Veja Josué capítulo 7, os versos 2 e 3. Ele enviou espias. E os espias viram assim, lá são poucos os inimigos. Não é preciso mandar todo o exército. Deixe que o exército descanse. Mande somente 3.000 homens. Não é necessária toda a força de Israel para vencer essa pequena cidade de Ai. Entretanto, irmãos, os versos 3 a 5 demonstram que aconteceu exatamente o contrário. O exército de Israel foi derrotado. Eles fugiram, eles deram as costas. O que quer dizer dar as costas? É dar as costas, é sair correndo na frente, dando as costas para o inimigo. Mas ainda 36 israelitas foram mortos. E o coração do povo se derreteu. O povo não estava preparado para uma derrota. Josué também não estava preparado para essa derrota. E ele ficou absolutamente frustrado. Veja dos versos 6 a 9 o que aconteceu. Ele prostrou-se junto à arca do Senhor. O que era a arca do Senhor, irmãos? A arca do Senhor significava a presença do Senhor Deus junto com o povo. E Josué se prostrou, então, agora, diante de Deus. Lamentou ter atravessado o Jordão. Nós ainda vamos estudar nessa semana um pouco mais essa frustração de Josué. Mas ele diz assim: o que eles vão falar do teu nome? O que eles vão falar do teu povo? Era Josué argumentando com o Senhor Deus. O que dirão do teu nome? Como vai ficar a tua honra? Como vai ficar a credibilidade do Senhor diante dessa tragédia, dessa derrota militar? O plano de Deus para resolver a questão. O Senhor queria resolver a questão. Primeiramente, veja, irmãos, os versos 10 a 15, nós encontramos o seguinte: levanta-te, Josué, porque estás prostrado. Eu gostei muito desse verso, irmãos. O Senhor Deus não quer que seus filhos estejam permanentemente prostrados, derrotados. Muitas vezes nós podemos ser derrotados, podemos pecar, nossas atitudes podem comprometer a nossa aliança com o Senhor Deus, mas o Senhor não quer que a gente fique absolutamente ou constantemente ou eternamente prostrado. Os filhos de Deus não nasceram para ser prostrados, nasceram para ter um orgulho santo, nasceram para representar a Deus, e para representar a Deus nós não podemos representá-lo prostrados. O Senhor anunciou o pecado de Israel, tinham se apropriado do anátema, se apropriado do herém. E agora ele diz assim: santifica o povo, arrependimento, confissão, perdão. Era essa a maneira de santificar o povo. Não é para ficar prostrado, mas é para se santificar, é para se arrepender, é para confessar e saber que são perdoados. E ele diz ainda: amanhã o pecado e o pecador serão esclarecidos. Se olhar agora os versos 16 a 18, nós vemos como é que o responsável foi apontado. Como é que o responsável foi acusado agora, e foi acusado por Deus? Um sorteio da tribo de Judá, dos Zeraitas, dos filhos de Zabdi, Carmi, até chegarem a Acã, neto de Zabdi. Veja o texto da nossa lição. Em vez de revelar a identidade do transgressor, Deus estabeleceu um procedimento que revela sua justiça e sua graça. Depois de explicar o motivo da derrota de Israel e pedir a santificação do povo, ele permitiu um intervalo de tempo entre o anúncio do procedimento e a sua aplicação, o que deu a Acã tempo para pensar, arrepender-se e confessar o seu pecado. O Senhor disse que ia demonstrar quem é que havia pecado, mas deu tempo ainda, no outro dia, amanhã eu vou mostrar. Isso dava ainda muitas horas para que Acã pudesse pensar no que havia feito e dessa maneira, então, confessar o seu pecado, arrepender-se. Da mesma forma, a família de Acã, se soubesse o que tinha acontecido, teve a oportunidade de decidir se queria se envolver no encobrimento ou se recusar a ser cúmplice, como os filhos de Corá, que evitaram a destruição ao se recusarem a ficar ao lado de seu pai, conforme Números 16, 23 a 33 e 26, 11. Qual foi o processo? O processo para a identificação do responsável pela quebra da aliança.
A solução para o dilema seguiu a direção oposta ao sentido pelo qual o pecado havia entrado e prejudicado Israel. A culpa coletiva foi eliminada e reduzida de Israel para uma tribo, da tribo para a família, da família para a casa e dessa para os indivíduos. Além de revelar o ofensor, o processo investigativo também inocentou os inocentes. A cada sorteio, grande parcela de Israel era considerada inocente. Era isso que estava acontecendo. Primeiro, quando a tribo de Judá foi escolhida, todas as outras tribos foram excluídas da culpa, excluídas de ter praticado. E assim a família, e assim a casa, até que chegou em Acã. Esse era um aspecto igualmente importante do meticuloso processo jurídico, no qual o próprio Deus atuou como testemunha dos atos invisíveis de Acã. Josué 7,19 mostra a justiça e a compaixão demonstrada para com Acã. É importante observar a maneira como Josué se dirigiu a Acã, meu filho. Isso mostra não somente que Josué era bem mais velho do que Acã, mas mostra também o papel da liderança de Josué. Mas também revela a atitude com que esse grande guerreiro abordou a justiça. Seu coração estava cheio de compaixão por Acã, embora ele tenha sido chamado para executar o julgamento do ofensor. Por meio de sua atitude, Josué estava novamente prenunciando a sensibilidade e a bondade e o amor daquele Senhor Jesus Cristo, que, conforme o texto de Ellen White diz assim, nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa e jamais provocou sem motivo uma dor a uma pessoa frágil. Denunciava sem temor a hipocrisia, a incredulidade, a iniquidade, mas tinha lágrimas na voz quando fazia suas esmagadoras repreensões. Essa era a atitude do Senhor Jesus. Essa deve ser a atitude de cada um dos filhos do Senhor Jesus, de cada um dos servos de Deus, ao cuidar de algum pecado, ao cuidar de algum julgamento. Não devemos, irmãos, contemporizar com o mal, mas nós não podemos nunca humilhar o pecador, humilhar aquele que praticou o mal. Devemos tratá-lo com carinho, tratá-lo com consideração, como o Senhor Jesus fazia com os pecadores. Veja, o Senhor Deus tinha visto o que Acã tinha feito. Ninguém mais tinha visto. Mas veja esse texto de 2 Crônicas 16, 9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. E esse texto de Provérbios 5, 21. Porque os caminhos do homem estão sob os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Isso quer dizer, irmãos, o Senhor considera todos os nossos caminhos. O Senhor considera todas as nossas atitudes, todos os nossos comportamentos. E às vezes nós podemos pensar assim, mas que Deus cruel, que fica olhando os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Para que ele faz isso? É para nos punir? Como ele é cruel. Na verdade, irmãos, o Senhor faz isso para cuidar de cada um de nós, para nos proteger, para despertar em cada um de nós, através da atuação do Espírito Santo, o caminho correto. Como diz a Bíblia, quando você estiver num caminho e tiver 2 caminhos a seguir, você vai ouvir uma voz que diz assim, esse é o caminho, andai nele. É por isso que o Senhor está sempre conosco, está nos verificando os nossos caminhos. Considera os nossos caminhos. Considera os nossos caminhos para nos proteger. Como nós consideramos os caminhos dos nossos filhos ou dos nossos netos? Para protegê-los. Para protegê-los de todo o mal. Que Deus abençoe, que nós possamos entender que o Senhor nos protege, o Senhor verifica os nossos caminhos, o Senhor cuida de cada um de nós, porque é amor, mas Ele não tolera o pecado. Ele não tolera a desobediência, a deslealdade, a quebra da aliança. Portanto, vamos agradecer a Deus pelo seu cuidado protetor, diário, contínuo, a cada um de nós.